difícil, porque senão não tem condição. Vamos lá, ó, vamos lá. Eu vou pegar o versículo aqui, eu vou ler, você está com a Bíblia aberta aí que eu sei. Eu vou ler um versículo aqui antes, que diz assim, ó. Vamos lá, você está no 18. Vou pegar o 17. Deixa eu ver se eu li o 18. Acho que eu vou ler um pouquinho antes. Deixa eu ver se eu li antes. Aqui. 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, ele perguntou. Isso aqui é uma saudação, tá? Bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Nós temos já um problema nesse texto aqui. Qual o problema nesse texto? Primeiro, que ele reverencia Jesus. Por que ele faz isso? Porque ele tem Jesus como um bom mestre. Porque existiam os maus mestres. Por isso que ele se reverencia. Tá? A pessoa reverenciou porque ele é Deus. Não, as pessoas não sabem de cultura, por isso tem que estudar um pouquinho. Aí Jesus faz o quê? Como ele vai falar de vida eterna, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele pergunta. Aí Jesus fala, não, primeiro o bom é só Deus. Agora vem um problema. É que eu não quero entrar em divindade de Jesus aqui. Porque se Jesus se considerasse Deus agora, o que Jesus falaria para ele? Que bom é Deus? Que bom é o quê? Que bom é Deus. E quem é Deus? Eu. Olha a pergunta do doutor da lei. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus teria que falar para o doutor da lei aqui, esse rapaz? É só você me aceitar, porque eu sou Deus e eu sou o bom. Olha onde que nós entramos aqui agora. Eu sabia, essa daí foi até pergunta aqui do Cláudio, mandou 2, ó. Silvanei, Jesus é Deus? E aí a gente tem uma complicação. Já estou respondendo. Então acontece, esse bom é por uma questão de... Agora, vamos lá. Olha o versículo 18. Olha, tem um detalhe bem interessante aí. É um versículo assim, ó. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Agora vem o detalhe, ó. Ninguém... O que vem antes da palavra bom? O que vem antes da palavra bom? Mestre. Não estou no 18, eu estou no 18. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém o quê? Só existe um que é bom, a saber, Deus. Não, ninguém... É bom. O seu ninguém é bom, tá escrito é aí? Ou ninguém bom? Não, sim, ninguém bom. Não, bom. É isso? H-A é aceito. H-A é verbo auxiliar, verbo de existência. Sabe o que ele está dizendo? Deus não tem bondade. É isso que Deus quer colocar. Olha, eu tenho a bondade, Deus dizendo. Agora, eu não tenho essa essência. Olha que coisa grave agora. É isso que Jesus está respondendo para o camarada. Ninguém bom, a não ser Deus. O que é que existe? Deus não tem bondade. Deus, ele é a bondade. Isso é a essência. É isso que Deus quis colocar. Sabe o que Deus está dizendo agora? Sabe por que eu estou mandando você examinar os mandamentos? Porque Deus tem a bondade em essência, eu não tenho. Olha que perigo agora. Eu só queria te explicar isso. Agora pode ficar à vontade, Silvanei. Agora você pode destrichar aí. Ficou mais fácil para você agora, vai. Bem, eu confesso que eu sou cristão há 16 anos. Agora, existem pontos dentro da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que eu sou sincero e eu digo que, de fato, para mim ainda é um pouco complicado para mim compreender. Jesus disse que Deus é bom. Tudo bem. Mas em Romanos, capítulo de número 9, nós temos aqui, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porque, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Então, meus companheiros, veja bem, trazendo aquele assunto anterior que você estava falando, que Deus criou o bem e o mal. Deus criou o bem e o mal. Eu concordo com isso. Porque esse texto que Paulo faz referência
Paulo está exatamente falando isso, no meu ponto de vista. Ele levantou Faraó, ele permitiu que o Faraó crescesse, esse rei desse período de Moisés, para matar ele mesmo no Mar Vermelho. Para que toda a terra, para que todas as gerações advindas soubessem o que é que Deus fez. Então, a minha rasa visão. Você sabe a complicação que é isso aí? Você está falando que tudo já está predeterminado. Se já está tudo predeterminado, né, o Sabino e o Jason podem explicar isso melhor do que eu, não existe pecado da parte do homem. Tudo é da parte de Deus. Né? Professor, explica aí para a gente, por gentileza. Não, eu vou deixar por Jason. O Jason. Eu vou buscar minha jantinha e já volto. Então tá bom. Tá certo então, professor. Jogou a bomba pra cima de mim e vai embora. Não pode deixar que eu respondo depois de você. Eu tô brincando. Mas, Silvanei, você quando coloca Deus fazendo bem e mal, é como se fosse uma mulher fazendo um bolo. Entende? Não existe essa ideia dentro da lógica de Deus fazendo bem ou Deus fazendo mal. Porque Deus não estaria aqui pegando os elementos para construir o mal. E pegando os elementos para construir o bem. Não, Deus não constrói o bem. Deus é ou seria o próprio bem em si. É algo da natureza dele. Assim como Deus, quando disse assim, olha, haja luz e houve luz, isso quer dizer que Deus vivia nas trevas? Porque se ele disse, houve luz, haja luz e houve luz, é porque provavelmente ele vivia nas trevas. Ele não conhecia a luz. E quando ele fez a luz e viu a reação da luz, então viu Deus que a luz era boa, perfeita. Nossa, que legal, cara. Eu não sabia que a luz era boa. Isso quebra a sua onisciência. Então, assim, olha, você quando trouxe a questão da predeterminação de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo está deixando bem claro sobre a questão da soberania de Deus, que Deus faz aquilo que ele quer. E isso para a gente entenda bem, isso para a gente não é uma resposta lógica de Paulo, porque Paulo não conseguiu resolver a questão lógica da existência do próprio mal, para que o próprio Deus pudesse encarnar. Porque o problema do mal, a esfera do mal, está muito mais além da questão da encarnação de Jesus. Ora, por que Deus precisou encarnar? Porque a necessidade de encarnar? Porque havia um pecado. Mas se havia um pecado, esse pecado veio de onde? Como surgiu? Surgiu no coração de Lúcifer. Não, isso não está explicado. Isso não foi explicado, porque não pode existir no coração de Lúcifer. Porque Lúcifer, para que ele pudesse desejar o mal, Silvanei, Antônio Grande Público, para que ele pudesse decidir entre o bem e o mal e o bem, já deveria ser elementos e substratos pré-existentes. Então, se é pré-existente, onde essas coisas existiam? Se Deus era o único que existia, o único. Então, onde existia esse mal? Então, assim, a questão do cristianismo, estou igual o da Atena falando aqui, a questão do cristianismo não é uma questão de mistério, é uma questão de absurdo. É um absurdo Deus deixar de ser onipresente para ser local, na Judéia, para nascer em Nazaré da Judéia ali, dentro de Jerusalém. É um absurdo isso, é um absurdo que Deus, como sendo Deus todo-poderoso, o onipotente, ele fosse um bebê fraco, nascendo de uma mulher, de uma humana, e vivendo numa manjedoura. Entende? Então isso é inconcebível, porque Deus deixou de ser Deus. Deus deixando de ser Deus implicaria circunstâncias e adventos horríveis para todo o universo, porque Deus é o universo, no caso. Na Bíblia, segundo a Bíblia, Deus é onipresente, então Deus é todo, o universo está dentro dele. Então se ele se encolheu para entrar numa barriga de uma mulher, obviamente, meu irmão, que todo o universo se encolheria junto com ele, porque o universo não é Deus.
Bom, você pode imaginar. Se você tiver uma resposta melhor do que essa daí, eu te chamo até para um debate no meu canal. Você está rindo. Mas tudo bem, se você tiver uma resposta melhor do que essa, bacana. Vamos lá. Vamos pegar Romanos? Vamos ver o que está acontecendo? Olha o B.O. que vai dar agora. Se segura, viu, cristão? Agora você se segura aí. Vamos lá para o texto de Romanos. Vamos lá. Vamos examinar. Romanos capítulo 9, mesmo capítulo que você leu. Vamos pegar aqui o versículo 7. Não, vou pegar aqui do início para ver como vai ficar gostosinho. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. A não entender por que Paulo está com tristeza e dor no meu coração, 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, ou seja, judeu. Paulo já está dizendo, o problema aqui vai acontecer com o judeu agora. 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo também, segundo a carne. Opa. Já temos um problema aqui. Paulo está dizendo que Cristo é segundo a carne, que Cristo é da descendência dos israelitas aqui, tá? Não está falando de nascimento virginal, não. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meu caro Silvanei? Olha o que Paulo está dizendo. Espera aí. Mas, né, para israelita, eu vou falar, não. Sabe onde que ele vai entrar agora? Na promessa. Sabe para quem é a promessa? Não é para o filho de Agar. É para o filho de Sara. E vai aqui. Vou continuar a leitura aqui. Olha lá, olha o que vai entrar. 7, 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, descendência, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Paulo querendo explicar, né? Gente, é o seguinte, eu sei que vocês são judeus, vocês estão tendo um problema comigo, porque está entrando gentil no meio de vocês. Mas vocês se esqueceram que mesmo vocês dizendo que são judeus, vocês não têm a promessa? Como assim? Não, porque a promessa vem de Abraão, vem da descendência. Ou seja, você tem a tribo de Judá, a tribo de Benjamim tem essa promessa? Não. A de Zebulon tem essa promessa? Também não, porque a promessa não é em Abraão agora, a promessa é em Isaque. Em Isaque será a bênção agora. Olha o que vai acontecer. Vou continuar o versículo aqui. Olha que interessante. 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora quem coloca aqui? Aí é a soberania de Deus. Judeus, vocês não podem reclamar por causa dos gentios. Eu vou continuar a leitura. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quiser. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Para que agora? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte, sabe por que existe estuprador? Sabe por que existe bandido? Porque Deus quis assim. Olha o que Paulo está dizendo. Logo, a culpa não é mais do homem. A culpa é de Deus, porque Deus quis. Olha o que Paulo está dizendo. Vou continuar a leitura. É pesado isso, viu? É pesado. Vamos lá. 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo está dizendo, tem. Se Deus quiser que um ser humano seja um vaso de desonra até a sua morte, ele vai ser, porque Deus quis assim.
Logo, o homem se exime de qualquer responsabilidade espiritual, vamos colocar aqui agora. O homem, então, não precisa aceitar Jesus coisíssima nenhuma, porque Deus já predeterminou isso. Continuo. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Olha aqui, ó, os homens perdidos. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou nós, quem? Judeus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséia, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, ou seja, o resto, vocês vão tudo para as cucuia. Se eu quiser salvar só um grupinho, eu vou salvar só um grupinho, o resto de vocês eu mando tudo para o inferno, tudo para o Sheol, tudo para o Hades. Continua a leitura. Aí vai, aqui no português é melhor. E 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Olha só a predestinação que Paulo coloca. O que Paulo está ensinando? Você está estuprando? Deus quis. Você está matando? Deus quis. Você está estuprando? Deus quis. Ou seja, meu irmão, não importa se você vai estar na igreja, aceitar Jesus. Eu sou Deus. Vai reclamar comigo, sou o Criador? Não. Eu quis assim, assim que será feito. Essa é a ideologia de Paulo em cima do que é Deus para Paulo agora, viu? Por quê? Porque os judeus estavam questionando. Paulo, você está ensinando um gentil que não carrega a lei, mas é onde vocês estão errados, não é lei não. Deus quer a fé em cima da lei. É por isso que vocês foram rejeitados. Sabe por que vocês não têm fé em Cristo? Porque Deus predeterminou a destruição de vocês para não ter fé em Jesus. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está ensinando. Inclusive, professor Sabino, a própria escravidão era uma forma que Paulo se utilizou para mostrar a soberania de Deus. Então, até nisso, Deus era soberano. Se o cara nasceu como escravo, é porque Deus queria que fosse assim. Então, você não pode impedir algo que Deus predeterminou. Quando você tira esse escravo da escravidão, você está indo contra um plano que Deus pré-estabeleceu. Então, você está indo contra o próprio Deus. Aí eu não entendi, porque o cristão agora, ele trouxe para a gente esse conteúdo, o professor Sabino falando do conteúdo, agora vamos ver qual é a explicação dele, né? Antes disso, eu sei que você conhece Êxodo 4, se eu não me engano, versículo 11, né? E eu sei que você conhece também Isaías, se eu não me engano, é 45, né? 45, 7. Você pode explicar para a gente, complementando isso aí que o Sabino falou? Antes disso, antes de você complementar isso aí que o Sabino falou, cara, gente, isso aqui não é live, isso aqui é aula, tá? É aula, é um entretenimento, é uma aula com entretenimento, mas é uma aula, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nisso, conheçam o canal do Sabino, curso do Sabino, tá? Curso muito bom. Eu e Jason, a gente faz o curso do Sabino, para vocês terem ideia, tão bom que é. E conheçam o canal dos dois, tá? Tá na descrição o canal do Sabino e o canal do Jason. Para quem não conhece, a gente teve pico aí de mais de 900 pessoas. Agradecer aqui, ó, o Yavan Hashimoto louco! Mandou aqui, ó, 6.100, eu acho que é Ienzo o nome dessa moeda, cara. Eu não sei nem quanto que dá isso aqui. Eu sei que deve dar mais de 200 reais isso aqui, cara. Obrigado aí pelo carinho. Ele mandou o seguinte, ó. Antônio, é por isso que esse canal é muito importante, para tirar os cristãos do mundo de Nárnia. Não só esse canal aqui, Ivan, muito obrigado pelo carinho, mas o canal do Sabino e o canal do Jason, porque o Sabino, lá no canal dele, ele desce a madeira e mostra tudo isso aqui e muito mais. O Jason, lá no canal dele, chama para o debate também. Não tem isso. Então, tem que todo mundo fortalecer o canal do Sabino, fortalecer o canal do Jason, se inscrever lá, acompanhar, porque, cara, esses dois aí são sensacionais. Então, eu quero até mesmo